Isso está aparecendo na música desde muito tempo. Separei para a gente algumas ideias. Uma delas é a do Santo Agostinho, que nas Confissões fala do quanto ele chorou ouvindo os hinos e as canções do serviço religioso, como ele foi movido pelas vozes tão doces que haviam ali, que havia ali naquela congregação, que aquelas vozes teriam penetrado no coração dele, nos ouvidos dele, e que por essa penetração e associação aqui com uma certa erótica musical e espiritual é completamente condizente com o que ele está dizendo, como que através desse penetrar dessa música que entrou ali pelo ouvido, a própria verdade de Deus foi ali destilada dentro do coração dele, e que foi nele inflamado então um amor pela piedade, pela devoção, né? Percebe? Isso trouxe nele alegria. Houve uma invasão, mesmo no ambiente, você imagina, né? Um ambiente cristão, de devoção, de serviço religioso. Mesmo ali, o Agostinho reconhece que houve um poder da música que trouxe ali, como que trouxe paixão, né? Que houve ele foi flechado por esse amor, e isso se deu não através do olhar, que é a tradição mais forte, né, de que o amor é como essa flecha do olhar, do amor à primeira vista, né, como se a flecha do Eros, né, do amor, do Cupido, né, fosse a flecha do olhar dos amantes. Mas Agostinho percebe que essa flechada ela se deu pela escuta, E nas Confissões ele joga com isso. Se por um lado ele em momentos demonstra o quanto que isso trouxe nele alegria e trouxe para ele um aprofundamento da devoção dele, ele também destaca o quanto que isso já o levou a pecar, por ter sido como que uma distração, algo que tirou ele de um foco de devoção, de adoração, e o colocou num certo inebriamento, né, uma supressão ali das faculdades mais racionais e dessa direção clara da devoção, da adoração, e colocou ele numa instância ali de fruir dos sentidos. Tem um bispo no século XII, ele chama, o bispo de Ethelred. Ele questiona isso também do século XII. Ele questiona por que essa quantidade de músicas na igreja, por que o rosto que se deforma enquanto canta, por que, e ele vai descrevendo o vigor masculino afirmado por uma voz grave, os êxtases femininos. Ele vai descrevendo a cena enquanto ele está vendo aqueles homens ali cantando, feminino aqui no caso, mulheres não cantavam na igreja, mas os homens com voz de falseto, mas enfim, a instância aguda, né, das vozes mais altas, como que essas distorções da própria aparência daqueles que estavam performatizando aquela música, mesmo num serviço religioso, mesmo não, né, ele vê ali um elemento de perigo, né, em que aquela paixão poderia levá-lo a um outro território, a um outro terreno, né, e tirar o foco. Ou seja, o perigo do êxtase, o perigo da paixão, mesmo nesse ambiente. A gente poderia seguir aqui com vários exemplos. Tem uma descrição que eu acho bonita é feita por um inglês chamado Charles Burney.
e ele fala do Carl Philipp Emanuel Bach, que é o filho, um dos filhos do Bach, Johann Sebastian Bach, descrevendo como que ele estava tocando o cravo. E a descrição é de que ele estava possesso, né? Então, animado, possesso, ele não só tocava extraordinariamente, mas ele aparentava estar inspirado, ou seja, tomado de algum spear, de algum fôlego, né, criativo, que vem de alguma outra dimensão, né? Os olhos estavam fixos, o lábio inferior caía, a boca aberta, de todo lugar a gente via, ele fala, gotas de efervescência, né? Ou seja, é uma descrição do músico ali fora de si. Portanto, esse é um elemento na música e na beleza musical que parece que sempre foi, se por um lado foi valorizado, né? E você percebe isso desde o Agostinho, né? Estamos falando do quinto século, quinto, sexto século, no 12º século também, ou no século XVIII, com Carl Philipp, né? Nesse exemplo. Isso vai permeando toda a história, no romantismo, então mais ainda, né? O virtuoso fora de si, como que isso foi, por um lado, olhado com certa cautela, né, com certas ressalvas, há ali um perigo, mas também com certa admiração de quem reconhece naquilo a possibilidade de dar um passo além, de alguma maneira lidar com o estar no mundo, sendo capaz de dar um passo além daquilo que é o ordinário, que é o do dia a dia no mundo. Ao invés de privar-se dos excessos, dos perigos do mundo, de alguma maneira dissolver-se nessas potências, nessas intensidades da natureza, que são parte desse time, vamos dizer assim, desse partido, no qual o Sileno é o professor desse tipo de sabedoria. Tem ainda outros aspectos que eu quero ver com vocês. Um deles tem a ver com o acaso. Eu acho que é um elemento também importante nessa história, e a gente vai ver isso então numa próxima parte.